Olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma terça-feira. Tudo tranquilo por aqui, bastante conversa produtiva. Ok. Lembrando então, antes de iniciarmos, tá? Essa semana, do dia 29 de março de 2016, neste fim de semana, eu estarei em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, fazendo, acredito que 4 ou 5 palestras e um seminário em locais diferentes. Então, para se informar melhor, pode procurar na minha página lá no Facebook, que eu vou passar as informações dos locais. Tudo certinho, ok? A vocês que estão acompanhando pelo YouTube, boa noite. Vocês também que estão acompanhando pela Rádio Amigo Espírita e que baixam os áudios no SoundCloud. Muito obrigado pela companhia, por prestigiarem o estudo e também por ajudarem na sua divulgação. E os companheiros e companheiras de estudo, que segundo consta que não vivem mais sem essa sala, né? Então vamos lá. Deixa eu mexer aqui. Só um minutinho, tá, pessoal? Que aqui vai ficar... Porque o pessoal às vezes acompanha, né? E não sabe exatamente como é que eu vejo as coisas aqui. Ok? A tela dentro de tela, dentro de tela. Eu quero deixar aqui, então, o meu boa noite à Régila de Barreiras, na Bahia, ao Cristiano de Tapetininga, São Paulo, aqui no cantinho direito, vocês vão vendo. A Maria Emília de Caratinga, Minas Gerais, ao Nando de Jundiaí, São Paulo, a Rai Lima da Nicarágua, a Cristina de São Mateus, no Espírito Santo, a Helenice de Barra do Garças, Mato Grosso, a Socorro de Paulista, em Pernambuco, a Marisa do Rio de Janeiro, capital, o Sebastião de Cornélio Procópio, no Paraná, a Virgínia de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a Rosimari de Brasília, Distrito Federal, a Janete de Tijuca, Santa Catarina, a Noêmia de Belo Horizonte, Minas Gerais, a Rita de Juiz de Fora, Minas Gerais, a Tereza de Petrópolis, Rio de Janeiro, o Bruno de Boa Esperança, Minas Gerais, e a Isabela de Franca, São Paulo. Ok? Interior de São Paulo. Bom, então vocês viram, ficou um pouco caótico, mas tudo bem, é caótico aqui também, mas nós vamos dando um jeito. Deixa eu ver se mais alguém chegou enquanto eu estava falando. Tielo de Porto Alegre também está aqui. Jamil de Apucarana, no Paraná, também. A Rita diz que não dá para viver sem a sala de luz. É isso aí. Todo mundo aqui. Então vamos lá. Este é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles. É realizado pela Rede Amigo Espírita e eu sou Vitor Antenori Rossi. Este é o encontro de número 48, Realidade e Ilusão, parte 3. Hoje encerramos, tá? Deixa eu dar um feedback também. Cadê o Dioclésio? Na semana passada nós conversamos sobre separar um dia para abrir o tema, né? Não trazer nenhum tema pronto e usar esse horário para nós podermos conversar melhor aqui pelo chat. Então, este 5.2, depois dele tem o 5.3, que deve durar mais uns 3 encontros, tá? E aí nós vamos para o capítulo 6. Então, quando terminar o 5.3, aí nós podemos fazer isso aí, ok? Porque teriam corrido 5 capítulos, nós fazemos um encontro, então fica combinado aí. Eu não digo que dia exatamente, porque eu não sei quanto tempo vai durar o próximo, mas assim que acabar o próximo subtópico, nós faremos um encontro só visando conversar aqui pelo chat para tirar dúvidas e trazer algumas certezas, né? Não pensem que como eu disse para o Dioclésio, não pensem que isso aqui é uma sabatina, um pinga-fogo, porque isso aí quem dá conta é Chico Xavier, tá?
vai ser uma troca de informações. Então, todos terão oportunidade de compartilhar possíveis mudanças em suas vidas. Então, vamos seguindo, já direto no texto. Nessa seleção de valores, surge a questão do julgamento, a análise de qual conduta adotar durante os fenômenos da evolução humana. Que seleção de valores é essa? A que nós estávamos falando no encontro passado, de definir o que é bom e o que é mal, o que pode e o que não pode, quais são os aspectos que nós devemos levar em conta. Então vamos lá, no momento de fazer essa seleção, então, surge a questão do julgamento, a análise de qual conduta adotar durante os fenômenos da evolução humana. A Lu do Rio do Sul, Santa Catarina, também chegando aqui. Vejam bem, quando nós falamos nesses fenômenos da evolução humana, nós estamos falando de todos eles. Né? Desde a sua dificuldade, às vezes, de tomar conduta no trato com seus filhos. O que fazer agora, né? Ah, meu filho está mexendo na genital, o que eu faço? Meu filho rouba coisa dos outros na escolinha. Rouba não, porque ele não tem arma. Furta coisa dos outros na escolinha. O que eu faço? Nós não sabemos exatamente o que fazer. Né? Alguns cientistas vendem manuais de como agir e tal, mas na verdade isso deveria ser apenas reflexivo, deveria ser tomado como norte, né? Não tem um jeito perfeito de criar o filho perfeito, não é por aí, ok? Mas nós já sabemos alguns jeitos errados de criar o filho errado, tá? É lógico que tem mais chance de dar problema quando algumas coisas não são respeitadas, né? Então, por que eu estou trazendo isso? Porque me chega muito questionamentos de dizer que desordens estruturais familiares e as pessoas não se dão conta de alguns aspectos. Por exemplo, o filho dormir no mesmo quarto dos pais ou na mesma cama que os pais, ou se for uma mãe sozinha, como, não sei se não me engano foi o Papa quem disse, né, não existe mãe solteira porque maternidade não é um compromisso civil, né? É algo maior. Então a mãe é sozinha, ela não é solteira. Ou um pai sozinho. São coisas que não deveriam ser feitas. Claro que se você mora numa casa que só tem um cômodo e todo mundo está lá, ok? Mas eu estou falando daquelas pessoas que têm 2, 3 quartos em casa, mas dormem todos juntos, tá? Isso, por exemplo, tem grande chance de trazer problemas a curto, médio e longo prazo também. Então, são nesses pontos, assim, que nós podemos evitar alguns comportamentos, tá? Mas tem outros que, infelizmente, nós não sabemos até que ponto agir. E quando nós trazemos isso para o nosso desenvolvimento, nos enxergando como espíritos infantis ou pré-adolescentes que estão querendo chegar à idade adulta, não falando de corpo físico, mas de corpo espiritual, nós também não sabemos reagir. Como eu reajo a uma traição? Se eu bato de frente, eu não tenho tolerância. Se eu perdoo, eu me sinto submisso. O que eu faço se uma pessoa me trai? O que eu faço se um parente meu pega meu dinheiro? Assistindo esses programas de televisão, tanto Cidade Alerta quanto Brasil Urgente, o Polícia 24 Horas, fica claro, assim, o número de assaltos e o número de homicídios por conta de R$10, R$15, por conta de uma injúria, por conta de um boato, por conta de uma confusão, né? Esses dias teve um senhor que foi linchado erroneamente por estupro, e na verdade o laudo concluiu que não havia sido estupro. Então, quer dizer, onde nós estamos? Porque nós não sabemos, tá? O que nos facilita saber como agir é o grupo. Se eu estou em grupo, eu tenho mais chance de linchar uma pessoa, é natural, eu vou lá e dou um chute, ele morre, mas eu não sinto que foi o meu chute que matou, mas eu sozinho faria a mesma coisa? Então é nesses pontos, eu sozinho acenderia esse cigarro, eu sozinho faria essa fofoca, eu sozinho, quando eu jogo a pergunta, eu sozinho, e eu não tenho uma resposta clara, então eu estou me deixando influenciar pelo comportamento do grupo, porque eu não sei exatamente quais são os valores que servem para mim. Tá? Então, o valor serve para mim até que todo mundo queira o contrário. Ah, bom, então se todo mundo acha que nós devemos quebrar aquele caixa eletrônico
e arrebentar o banco, então nós vamos fazer isso. Mas eu jamais sairia de casa com a pedra na mão para quebrar a vidraça de um banco. Tá? Então, eu utilizo o anonimato da multidão para que os meus reais valores possam vir à tona. Mas fora dali, eu mantenho um discurso hipócrita, e quando eu falo hipócrita, ele não é hipócrita só para as outras pessoas, ele é hipócrita para mim também, porque nós muitas vezes nos achamos detentores de certos valores, até que as situações, os fenômenos do desenvolvimento humano nos mostrem o contrário. Ok? Que conduta adotar durante os fenômenos da evolução humana? A perda de alguém que você gosta, o fato de você se viciar em alguma substância, né, a perda de um emprego, tudo isso aí, ficar numa cadeira de rodas. Então, como é que eu faço? Seguindo. A face do prazer embriagador fascina e emula o gozo, do qual se desperta com tédio, frustração, por efeito de transitoriedade de que se faz intermediário. Então, qual é o primeiro aspecto que Joana e Divaldo abordam aqui? No momento em que nós temos que tomar uma posição de qual caminho seguir baseado em nossos valores, é que nós vamos entender isso aqui. Os meus valores tendem a ser construídos baseado naquilo que me dá prazer. O que me dá prazer, como nós vimos na semana passada, não necessariamente me faz bem. Ok? Isso é muito importante. Tá? Nós tivemos mais uma garota que morreu aí de buzina. Bom, eu vou lá, compro uma buzina, tiro a corneta da buzina, aspiro aquele gás. Ninguém está me mandando fazer isso. Ok? Então, quer dizer, se ela comprou essa buzina, é porque aquilo dava prazer a ela. Então, se eu for associar que os meus valores estão ligados àquilo que me dá prazer, aí nós vamos viver numa Sodoma, Gomorra. Nós vamos viver desse jeito. Né? Então, até que ponto, então, nós somos seres conscientes ou nós somos seres temerosos? Tá? Pegue o HIV. O HIV funciona como um controlador de população maravilhoso. Né? Ele tem um lado péssimo que levava as pessoas ao óbito. Hoje a pessoa consegue viver relativamente bem tomando 10, 20 comprimidos por dia, mas enfim, ela consegue sobreviver. Mas e se não houvesse o HIV? Como seríamos hoje? Seríamos, não é como seriam, como seríamos? O tanto de responsabilidade que vem da DST, o quanto de homem que não traiu a esposa por medo de pegar uma DST. Então calcule, se não houvesse DST, como viveríamos? Viveríamos exatamente nesses filmes medieval que nós assistimos aí. Em qualquer local as pessoas tinham relação, independente do que do grau que tinham, tá? Era o servidor se relacionando com a serva, a traição infinita para todo lado. É esse o aspecto que eu quero trazer aqui. O nosso valor agora é um valor de responsabilidade espiritual com a sexualidade ou é medo de DST? Porque se for medo de DST, então não é um valor, é um medo. Ok? Então é nesse sentido que eu vou fazendo a minha leitura. Então quais são esses meus valores? Eu não mato uma pessoa que me incomoda por medo de ir preso ou eu não mato porque eu jamais mataria uma pessoa? Não importa o quanto ela me incomode. Aí eu começo a descobrir que talvez eu seja capaz de envenenar o gato do vizinho, de envenenar o cachorro do vizinho, de abusar do filho do vizinho ou do meu sobrinho, e aí as pessoas vão se descobrindo. Ok? Então, essa é a importância de delimitar os valores. Pensar como espírito para não associar os seus valores aos prazeres da carne. Ok? Prazer da carne. Comer, fumar, beber, xingar, fofocar, sexo, agressão física, adrenalina, são prazeres da carne. Ok? Então nós temos que ter isso muito claro para delimitar esse espaço. A Rita coloca: se achar a cura da AIDS, outra doença aparecerá. Eu também entendo tudo como um sistema natural de controle, né? Até um ponto aqui, já que esse tema foi trazido, de uma leitura que eu fiz, eu sinto não poder informar a fonte, mas eu realmente não me lembro. Estudos feitos com grupos de animais, tá? Que identificaram que à medida que
um grupo de animais, desses que vivem coletivamente, estão começando a ter sofrimento por falta de alimento, o grupo cresceu demais e começa a ter os problemas naturais da superpopulação, eles observam que há uma taxa de aumento na incidência de animais homossexuais. São vários animais homossexuais na natureza, quase toda espécie tem a homossexualidade como natural. Se está na natureza, é natural. Então, o que isso nos diz? Que pode ser um modelo seletivo da natureza de conter o avanço de alguma questão. Tá? Então, o número de pessoas gays que nós temos hoje não é um número maior de pessoas do que existiam anteriormente. O que nós temos é uma maior coragem e abertura para essas pessoas se manifestarem. Tá? Mas se nós formos voltar lá em 1940, 1950, tinha um monte de familhinha perfeita, onde lá dentro estava um gay, homem ou mulher, vivendo infeliz ou vivendo relacionamentos exteriores. Então, todas essas questões não devem ser vistas como punitivas, mas elas podem nos ajudar a refletir sobre os nossos valores, né? Como eu sempre coloco aqui, eu não sou homofóbico, mas e se o meu filho mostrar-se gay? Não, tudo bem, eu vou tentar compreender ele, mas e se ele for aquele gay bem afeminado? Até que ponto vai o meu valor? Até que ponto eu não sou racista? Até que ponto eu não sou homofóbico? Até que ponto eu não ridicularizo as outras religiões? Tá? É nesse sentido que eu promovo a reflexão. A face do prazer embriagador fascina e emula ao gozo, do qual se desperta com tédio, frustração, por efeito da transitoriedade de que se faz intermediário. Ou seja, da mesma maneira que aquele indivíduo ou aquela mulher que trai o marido numa cama de motel e quando acaba se sente mal, não estou falando do que se sente bem, mas daquela pessoa que se sente mal, ou aquele indivíduo que fuma uma pedra de crack e quando olha que gastou todo o dinheiro que tinha se sente mal, esse é o espírito ao desencarnar. Ok? Eu morro, saio deste corpo físico e quando eu olho para a minha vida eu penso, nossa, estraguei tudo. Perdi uma chance. Não, me deixa voltar de novo, que agora eu vou fazer diferença. E como é um usuário de droga? Não, me dá uma nova chance, pai, que eu não vou voltar a usar. E aí ele volta. E nós, espíritos, somos isso. O uso de droga é só um dos sintomas do nosso vício e da nossa incapacidade de enxergar a nossa fraqueza e trabalhar nela. Nós ficamos com promessas. Mais uma chance, mais uma chance. Não, aposta em mim de novo. Não me interna, não me leva para terapia, não me tira o carro, não. E aí o cara se depara com o carro dele capotado e vai reconhecer o corpo do filho no IML. Pensando em questões espirituais, é aquele indivíduo que às vezes veio para se corrigir em uma situação e acabou piorando ainda mais. Ok? Olha, você vai lá para parar de ser violento, você vai ter uma encarnação inteira para controlar a sua violência e desencarnar mais calmo. Aí ele desencarna matando uma pessoa no morro. Tá? É nesse sentido que eu estou falando. Pensar além daquilo. Isso que me dá prazer agora, nossa, eu sou rico, então eu quero ter um iate maravilhoso, enquanto tem gente que não tem nenhum pão para comer, isso vai se transformar em frustração e tédio quando chegar ao fim. Não precisa nem chegar ao desencarne, tá? Vai chegar um momento da sua vida em que você vai estar se sentindo solitário, vai estar se sentindo confuso, vai querer dar mais para a sociedade de volta, mas espiritualmente falando, é uma dor muito grande. Quando despertarmos. Seguindo. Colocando-se a felicidade na satisfação das necessidades fisiológicas e sociais, é inevitável que o despertar seja sempre deprimente, cansativo, destituído de significação real. Então, quando eu associo a minha felicidade com essas necessidades fisiológicas e sociais, ou seja, o de comer, de usar droga, de ser aceito pelas pessoas, de ter um monte de amigos, o rei do camarote, é inevitável que o despertar seja deprimente, cansativo e destituído de significação real. Porque eu volto a falar aqui, né? Todas as pessoas têm direito a um amor, ok? Mas aquele indivíduo que anda a pé, que mora num barraco,
e conhece uma pessoa e se relaciona e casa com essa pessoa, tá? Que não enxerga essas questões nele, ele tem uma segurança maior no que diz respeito ao interesse do que o indivíduo que está dentro de uma Mercedes. Ok? Isso é muito importante ter em mente, tá? Porque tem muita coisa para você tirar de mim. Se eu dirijo uma Mercedes de 2,5 milhões de reais, tem muita coisa que você pode tirar de mim, tá? Você está comigo porque você me ama? Claro, pode ser. Mas eu tenho mais dificuldade em identificar isso. Isso se dá em todas as relações, tá? Pode perceber, quando você está numa hierarquia inferior dentro de uma empresa, tá? Tem lá o gerente de produção e você está trabalhando como auxiliar de limpeza. As pessoas vão te chamar por apelido, né? Vão ficar mais à vontade com você, né? Vão debochar com mais facilidade. Agora, o gerente de produção não. Por quê? Porque nós não sabemos o quanto as pessoas nos respeitam ou nos temem, né? Ou querem nos agradar para ocupar o nosso espaço ou para serem protegidas por nós. Então, quanto mais poder eu tenho, menor a sensação de credibilidade nas pessoas que me cercam. Isso é natural, tende a acontecer, tá? Então, por exemplo, quando você sai pedindo comida em bairros pobres e você bate palma, a pessoa sai lá na frente, às vezes pessoa que passa necessidade te dá um saco de feijão, você não dá um saco de feijão, fala, eu não posso ajudar vocês, eu já ajudei tal coisa. Por que ela vai até lá na frente? Porque ela não tem medo de ser assaltada, tá? Ela mora às vezes numa casa que não tem nem o reboco, tá toda caindo aos pedaços, ela não tem esse medo de ser assaltada. Agora vai tocar campainha na frente de uma mansão, você vai lá com o interfone. Você fala com o interfone, ninguém vai abrir a porta para você para dar satisfação. Para não dizer ninguém, uma outra pessoa. Por quê? Porque esse indivíduo ele tem tanto medo de ser roubado, que ele constrói esse castelo ao redor dele, que ele obviamente tem que enxergar um ladrão em qualquer pessoa que se aproxime. É bem diferente nesse sentido, tá? Então, seria importante se conectar com essa informação. Onde eu estou colocando a minha felicidade? Porque se ela estiver colocada nas necessidades fisiológicas, eu quero ficar muito louco, eu quero ficar muito tranquilo, eu quero dormir todas as noites muito bem, sem ter insônia, e vou abusando de medicações e drogas, ou nas sociais, aí o despertar vai ser deprimente. Né? Então, quantas pessoas, por exemplo, não terminam namoros onde estão bem por conta da opinião dos outros? Eu vou terminar o meu namoro porque os meus amigos não gostam da minha namorada, né? E eu preciso muito da aprovação dos meus amigos. A leitura é essa, tá? Aí termina por causa dos amigos, daqui um mês os amigos começam a namorar e esquecem o cara, né? Ou a garota. Então, você conhece alguém que já passou por isso, se é que você já não passou. Vamos ver aqui no chat. Graças a Deus. Tem um comentário aqui que eu vou ler para vocês, trazido pelo José Aparecido do YouTube. Eu não vou colocar ele aqui na tela porque ele é muito grande, tá? A Eliana diz que há 46 dias tem assistido esse estudo pelo YouTube, mas porque ela tem um compromisso no horário, mas que tem buscado interiormente, dentro de si todos os dias. Parou de tomar bebidas alcoólicas porque descobriu que gostava de ficar anestesiada para relaxar e não precisa disso agora. E voltou a fazer atividade física 5 vezes por semana. Resgatou suas amigas de caminhadas e está muito feliz com o progresso. Passos lentos, mas reais e verdadeiros. E ela agradece a todos os responsáveis. Ela é de Ribeirão Preto, São Paulo. Por que isso é importante? A visão. Se ela consegue falar, eu tomava o álcool porque isso me deixava anestesiada, ela começa a assumir que ela tem uma dor. E não é anestesiando a dor que desaparece o problema, é entrando em contato com a dor, né? Então eu vou aos poucos me libertando, né? Eu me liberto dos meus problemas quando eu abraço eles e não quando eu fujo,
ok? Porque a partir do momento que eu tomo conta de uma situação, eu passo a ter o conhecimento acerca daquilo, aquilo é meu. Quando eu não tenho o conhecimento acerca daquilo, eu sou daquilo. Aquilo tem domínio sobre mim, que é o que Jung fala da sombra, né? Aquilo que nós não nos conhecemos nos domina. Então, ela descobriu que tinha uma dor, que usava o álcool para anestesiar isso, não usa mais o álcool, aí a dor aparece. E aí ela foi resolver isso fazendo caminhada, mas pode ser de qualquer outra maneira, tá? Este é um relato, como vários que eu recebo de feedback dos estudos. Seguindo. Nota do expositor no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Cardeal Morlot escreve: em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Opa! Isso aqui para algumas pessoas soma como tranquilizador. Bom, se não existe uma pessoa completamente feliz, então eu posso ficar tranquilo. Mas para outras funciona como um desafio. Então eu serei a primeira. Eu quero ser a primeira pessoa absolutamente feliz. Então entra nessa ilusão, porque a felicidade, como nós a identificamos, não existe. Ok? Felicidade não é alegria. Alegria pode ser tristeza, tá? Como é que eu posso ver tristeza na alegria, Vitor? Você está ficando maluco? Posso estar. Provavelmente estou, tá? Mas quando eu falo nesse sentido, se eu desejo o seu mal, você ocupa um cargo que eu quero, e aí eu fico torcendo para você cair. Quando você cai, eu fico alegre, mas essa alegria não é uma coisa boa. Ela é tristeza. Eu estou alegre com a tristeza, ok? Então, essa associação de que felicidade e alegria andam juntas é uma ilusão. A felicidade também está nos sentimentos de melancolia. É doloroso, mas quando você ouve uma música lá da sua infância que dá saudade, é gostoso. Às vezes você chora, você não está alegre, mas está feliz. Ok? O vilão fica alegre, o mocinho fica triste, mas a felicidade ela ultrapassa isso. Tá? O oposto da alegria é a tristeza. Mas o oposto da felicidade não é a tristeza. E algumas pessoas associam isso. Se eu estou triste, eu estou infeliz. Não é verdade. Se você está triste porque desiludiu, passou a enxergar a realidade de algo onde você estava iludido, você está com dor, mas isso é felicidade, porque agora você não é escravo de uma ilusão. Essa é a mecânica de se pensar aqui. Desassociar a felicidade integralmente com a alegria, tá? E associá-la com o equilíbrio entre a permissividade de transitar pela tristeza e pela alegria, sem se embriagar em nenhuma das duas. Porque tem gente que se embriaga na alegria também, fica todo feliz, joga tudo pro alto e acaba com a própria vida. Né? Quer saber como seria no seu caso? Se hoje você ganhasse lá os 100 milhões da Mega Sena, o que você faria primeiro? O que você faria primeiro? Se você falaria, eu jogaria a cadeira fora, eu me demitiria na hora, então a pergunta é, por que você está nesse emprego? Se a primeira coisa que você quer fazer ao ganhar dinheiro é sair desse emprego, então isso não é um trabalho, isso é uma servidão, ok? Porque a ilusão que nós temos é, se eu ganhar na loteria, eu vou ficar de férias pro resto da vida. E não é, isso cansa também, tá? Nós vamos nos confundindo nesse sentido. Como eu vejo um amigo falou uma vez também, eu não lembro quem era o vocalista de uma banda. Bom, mas vamos supor que seja um ator, né, o Reinaldo Gianecchini. Ah, se eu fosse o Reinaldo Gianecchini, um monte de mulher que quer sair com ele, eu não ia me casar nunca. E é uma ilusão, porque cansa, tudo cansa. O dinheiro cansa. Tá? Pode ver essas pessoas que são milionárias, que já poderiam se aposentar, elas estão lá ficando carecas de tanto trabalhar para ganhar mais dinheiro. Porque tem uma coisa que é maior do que essa ilusão que nós temos.
tá? De achar que o dinheiro vai me trazer isso. Então faça esse raciocínio. Se você ganhasse uma fortuna hoje, onde o dinheiro nunca mais fosse um problema na sua vida, qual a primeira decisão que você tomaria? Aí tem pessoa que falaria, nossa, eu viajaria lá para o Japão e voltaria com a namorada que eu não devia ter terminado. Eu ia me declarar para ela. O outro já ia falar, eu ia dividir isso nas ONGs onde eu trabalho. Ah, eu ia me demitir. Ah, eu ia sair daqui do Brasil e ia para outro país. São coisas assim que você vai servir como um diagnóstico para identificar onde está a sua infelicidade. Se a sua infelicidade está em morar no Brasil, identifique por quê. Tem tanta gente que mora na Europa e queria vir para o Brasil, por que você que está aqui não consegue sentir-se feliz? Né? E por que aquela pessoa que está lá na França não consegue sentir-se feliz? É nesse sentido que nós vamos trocando experiência, tá? Para não ficarmos achando que a Europa é maravilhoso, que os Estados Unidos são maravilhosos. Vai assistir lá no Globo News as prévias das eleições. É horrível o embate entre eles. Eles se atacam diretamente, é uma falsidade, é uma demagogia, é uma hipocrisia, mas não, né? Porque a maioria das pessoas associa Estados Unidos com Nova York, Orlando e Califórnia lá do outro lado. Se esquece que tem um monte de coisa lá no meio, que a infelicidade está presente em qualquer local e a felicidade também. Mas eu tenho que me identificar com ela. Deixa eu ver aqui. O João pergunta: o que ouvimos ou estudamos fica gravado no perispírito, mesmo se estivermos com dificuldade de memorizar? João, o perispírito funciona entre um corpo, entre o meu espírito e o meu corpo físico, tá? Então, ele por si só é necessário para que eu possa encarnar num corpo terreno. As informações ficam registradas, seria no meu inconsciente, tá? Que está no meu espírito. Não depende do perispírito para isso, ok? Então, o espírito vem antes do perispírito, portanto, é ali que fica registrado essas informações. Tá? Tanto que algumas pessoas nos anos 90 tinham muito isso, tem gente que ainda faz, dormia com o Walkman, né, ouvindo frases, eu não vou mais fumar, eu vou parar de fumar, e aos poucos parava de fumar. Quer dizer, ela estava sendo influenciada enquanto dormia, portanto, inconscientemente, ela absorveu aquela informação, tá? Então, mesmo que você esteja ouvindo os estudos e sinta, é muita informação, eu vou me esquecer de tudo isso, não se preocupe, tá? As que forem necessárias diante dos fenômenos, seu próprio inconsciente jogará para você. As que não forem ficarão latentes até que sejam necessárias. O Bruno também levanta que os ganhadores da loteria sempre desaparecem. Muitos morrem, são assassinados, assim. Né? Mas tem, porque aqui no Brasil é complicado. Os caras ficam do lado do INSS para pegar R$ 1.500 de um idoso. Imagina se ele sabe que você ganhou 100 milhões. O pessoal dizendo o que faria aqui. Alguns dizendo que não sabem o que fariam. Mudariam para a Grécia. Tá? É esse o ponto. Eu não preciso que a coisa aconteça para identificar qual é o meu valor. Ok? Então, se o seu valor é esse, se essa é a primeira coisa que você abandonaria ao ter dinheiro, a minha sugestão é que você já comece a treinar a abandoná-la, mesmo sem ter o dinheiro, porque isso pode se transformar nessa projeção social que ao desencarnar você vai falar, pô, mas o que você fez da sua vida? Ah, não, mas esse foi o emprego que eu consegui, eu não tive oportunidade de melhorar. E dá para melhorar, tá? Não é fácil, mas dá para melhorar. Seguindo. Joana, por isso, jornadeiam de uma para outra satisfação as multidões em aturdimento, sempre sedentas de novas experiências, de novos gozos. Por isso, jornadeiam de uma para outra satisfação as multidões em aturdimento, sempre sedentas de novas experiências, de novos gozos. Existe um movimento coletivo nesse sentido? Sempre existe, tá? Nós tínhamos o pessoal do álcool nos prostíbulos antes dos anos 60, depois que começou o pessoal do rock, e aí começou lá no final dos anos 60, ali,
os hippies começaram a tomar, quer dizer, são movimentos. Depois, nos anos 80, tinha o pessoal usuário de cocaína, que virou uma febre também. Depois, nos anos 90 para os anos 2000, tinha o pessoal das raves. Agora tem o pancadão. Quer dizer, não é à toa. Essas pessoas que vivem apenas em função disso, elas vão se encontrando. E à medida que a cultura não prevalece sobre o aspecto social, a tendência é que a coisa fique cada vez mais feia. Então, se você fosse lá em Woodstock, em 1969, você veria pessoas peladas dançando, brincando na lama, e aquilo seria chocante, mas nada comparado ao que você vê num pancadão. Tá? Desses de rua que tem meninas de 11, 10, 12 anos dançando, criança de 9, 10 anos fumando crack, não respeita o espaço alheio dos vizinhos, emporcalham as ruas. A culpa é deles? Não. Eles são um sintoma social de que nós estamos pior do que estávamos na época das raves, pior do que estávamos na época dos hippies, ok? Porque uma geração vai deixando para outra um legado cada vez menor em relação à educação. Eu cresci em uma geração, quando eu nasci em 1984, que considerava que estudar era a coisa mais chata do mundo. Ir para a escola era um martírio. Por quê? Porque as gerações que vieram antes de nós, portanto, os nossos pais, alguns pegaram ainda a professora que dava reguada na mão, palmatória, que tinha que ajoelhar no milho, que tinha que ajoelhar na tampinha. Qual que é a mensagem que eles passam? Mesmo que inconscientemente, a escola vai acabar com a sua vida. E aí a escola acabou com a vida de muitos da minha geração, tá? Por conta de bullying, por humilhação, por decepções amorosas, por falta de preparo de falar sobre sexualidade. E agora nós temos uma geração que, assim, vai turisticamente à escola, tá? E quando vai à escola, muitas vezes encontra professores que não gostam de estudar. Tá? Despreparados, estudaram só o suficiente para passar em um concurso, estudou geografia há 10 anos e ainda fica falando há 10 anos a mesma geografia, estudou língua portuguesa e ainda fica errando do acordo ortográfico de 2008, porque não tem preparo, não tem incentivo. Tá? Essa bola de neve nos conduz a essa manifestação pentecostal, né, de adolescentes fazendo uso de droga. E aí, quando nós vamos para os casos mais graves, nós temos também a Cracolândia nas cidades maiores. E se a sua cidade é pequenininha, eu sei que tem uma pracinha onde o pessoal se encontra para fumar e ninguém passa nela depois que anoitece. Tá? Nós nos acostumamos com isso. Essa é a manifestação trazida aqui. Esse pessoal vai de lá para cá, seguindo movimentos musicais e artísticos, e cada vez a cultura vai ficando abaixo, tá? Então, quando falam assim, mas bom mesmo era o pessoal da MPB, da Bossa Nova, eles eram bons, mas nós não podemos ignorar que tinha muita boemia envolvida ali, muita boemia, tá? E isso não é bonito também de ver, só que era um movimento com a cultura mais elevada, mas no fim eles também queriam ficar bebendo em bar, tinham mulheres ali para lá e para cá, não vamos nos iludir, tá? É a mesma coisa, só que cada vez com características culturais menores, tá? E a tendência é piorar, até que aconteça alguma coisa muito grande, né? Nota do expositor, o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 5. O em que consiste a felicidade na Terra é coisa tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo a ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Ok? Para quem não é da área, fala, mas como assim, meus caros filhos? Partes do Evangelho segundo o Espiritismo são escritas por espíritos. Ok? Kardec faz a codificação, Kardec organiza os textos, faz as perguntas em alguns pontos, traz as respostas em todas as obras dele, mas há espaço para que espíritos convidados falem, tá? Então, neste caso aqui, como eu já disse, foi o cardeal Morlot, François Nicolas Madeleine Morlot. Por isso tem esse, meus caros filhos, que foge à tradicional fala neutra de Kardec.
A felicidade na terra é coisa tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo à ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E ele fala dos que são invejados na terra. E quantos, né, não viveram isso por um mês, por uma semana? Quantas pessoas você não conhece na mídia, esportistas, né? Eu cito o exemplo do Boris Becker, porque eu gosto muito de tênis. Ele teve o auge dele no fim dos anos 80 para os anos 90, era milionário e perdeu tudo, tá? E dizem que perdeu tudo em jogo, dizem que perdeu tudo com mulher, chegou a um ponto de realmente não ter onde cair morto. Por que acontece isso? Tá? Por conta de uma decisão que eu faço. Então tem pessoas que por conta de uma noite de prazer acabam com o casamento. E ao acabarem com o casamento, elas não acabam só com o casamento. Elas se separam, aí tem que brigar pela guarda dos filhos. Os advogados vão ficando ricos e os dois vão ficando pobres. A mãe começa a falar mal do marido pro filho. O filho, quando vai ter que ficar com o pai um fim de semana por decisão judicial, já vai com o pé atrás porque a mãe falou mal dele. Chega lá, o pai está namorando uma outra mulher. Entende? É todo um processo que às vezes o indivíduo destrói a própria casa por conta da traição. Então ele tem que ficar nesse casamento infeliz? Não, mas a partir do momento que eu identifico que eu preciso ter um relacionamento com uma mulher que não é aquela com quem eu estou casado, então eu devo no mínimo refletir. Há algo que eu possa fazer para que o meu interesse volte para esta mulher com quem eu estou casado? Não, não há. Então eu devo a ela o respeito de me divorciar. Tá? Aí eu me divorcio e etc. Aí depois disso eu vou fazer minhas coisas. Vou me envolver com essa outra garota, etc. Se der errado ou se der certo, já não é mais um problema dela. Ok? Ela ter que lidar com um casamento que não funcionou é uma coisa. Ela ter que lidar com uma traição é outra. Tá? Eu não posso ser responsável por colocar uma pedra desse tamanho na vida de uma pessoa. Então a sugestão é: eu me afasto, ok? Porque aí eu tenho menos problemas para lidar lá na frente. Quando um casamento acaba por traição, acaba o diálogo, é só acusação. É bagunça, é tiro, é gritaria, é ofensa, é post gigantesco no Facebook, é vídeo que vaza, sabe? É nesse sentido que eu falo, o que nós chamamos de redução de danos. Tá? A coisa não vai funcionar, mas quanto eu posso reduzir os danos disso aí? Ok? Então, e na sua vida, né? O que dá para você fazer agora para reduzir os danos? Para que você não cometa este risco de jogar a sua vida inteira fora por conta de uma semana, um dia ou um mês. Né? Como algumas pessoas perdem o emprego porque recaem na bebida, como algumas pessoas perdem oportunidades porque foram experimentar droga uma vez. A menina tinha 18 anos, morreu inalando buzina. Morreu. Como está o espírito dela agora? Eu quero trazer essa reflexão. Como você ficaria se você de repente acordasse e olhasse o seu corpo ali na cama e alguém chegasse para você e falasse: ó, acabou. Não, mas acabou. Você morreu porque comeu muito churrasco. Você morreu de cafeína. Você morreu de buzina. Você morreu de cocaína. Esse sentimento aqui que nós estamos trabalhando hoje. Tá? Um sentimento que ultrapassa. É quando você olha e fala: nossa, eu joguei a minha presença como pai fora por causa de picanha. Eu não vou ser avô dos meus netos por causa de picanha. Isso vai doer em você. Vai doer muito. Agora não, parece que é normal, mas vai doer em você. Porque o sentimento de que você não vai morrer é o que prevalece agora. Eu posso comer açúcar, diabetes não vai dar em mim. Eu posso comer gordura, minha artéria não vai entupir. E vai. E quando isso acontecer, vai doer muito, né? Porque você vai perder parte da sua vida em razão desses prazeres que foram momentâneos. Quando você receber um diagnóstico, ó, você está com um tumor no seu pulmão e souber que aquilo foi pelo cigarro, não tem mais como voltar atrás. Então, para que você não tenha que voltar atrás, medite sobre o seu atual momento. Quais são os locais onde você pode fazer alterações para que os prejuízos não sejam além da vida, né?
Não se esqueça que agora você tem aí 35 anos fumando seu cigarro, tá uma delícia. Teu filhinho tem 5 anos de idade, não dá nada. Mas um dia ele vai ter um filho. E talvez você não esteja lá para pegar o seu neto. Tá? E se você não estiver lá porque gostava de andar empinando moto, isso vai doer muito no seu espírito. Seguindo. Joana, o despertar das emoções elevadas elege outra gama de alegrias interiores, que se expressam em júbilos profundos, compensadores, que planificam, emulando a novas conquistas iluminativas. O que ela nos traz aqui? Que é uma bola de neve, que quanto mais eu cresço, mais eu aprendo a gostar de crescer. E mais coisas boas eu vou buscar. Né? O que seria o universo dentro dessa visão fenomenológica? Tá? Extremos, como eu sempre coloco aqui, e o meio, o equilíbrio. Ok? Eu vou aprendendo, então, que se eu sinto uma ansiedade, tomo cerveja e gosto, aí eu vou querer experimentar maconha. E gosto, aí eu vou querer experimentar cocaína. E aí eu vou. Aí um amigo fala, nossa, você usa cocaína, eu uso cocaína. Você já teve relação sexual com cocaína? É muito melhor. Aí eu quero ter uma relação sexual com cocaína. Tá? Sob o efeito, lógico. E aí quando eu percebo, eu tô lá fumando crack. Ok? Ou totalmente maluco, preso e etc. Por outro lado, a mesma dinâmica se aplica ao crescimento. Então, quando você tem um vício pequeno, eu tenho o vício de falar mal das pessoas, e aí você consegue vencê-lo, você fala, agora eu quero mudar minha alimentação. Aí você muda, aí você fala, nossa, agora eu quero fazer atividade física. Então, são os dois caminhos. Ninguém fica parado, né? Nem na graça, nem na desgraça. Nós sempre vamos em sentido a chegar ao fundo do poço, tá? E quando eu falo chegar ao fundo do poço, eu quero ver o limite disso aqui. Eu quero ver aonde isso vai dar. Enquanto eu não bater na parede, eu não paro. Agora imagina que a felicidade, né, de espírito, que traz essas alegrias, que é um pensamento de integrar-se ao universo, não tem fim. Então, quanto mais você caminha no sentido de fazer o bem, mais bem você poderá fazer, porque não tem fim. É eterno. Tá? E a tragédia também não tem fim. O que leva ao fim da tragédia é a misericórdia. A misericórdia que dizem ser de Deus, né? Como aquela história de uma mãe que foi perguntar para o Chico por que o filho dela praticamente não se mexia, né? As pernas não funcionavam, os braços não funcionavam. E Chico disse que é porque o rapaz tinha cometido suicídio em várias existências. Então, se tirassem os braços dele, ele pulava do precipício. Se deixassem os braços dele, ele se esfaqueava. Então, quer dizer, essa é a misericórdia. Tá? Para fazer o mal, tem o fundo do poço. Mas para fazer o bem, não tem limite. Tá? E quanto mais você começa a fazer, mais você vai gostar. Vejam esse número de pessoas que estamos aqui com 60 participantes no estudo agora. O que esses participantes do estudo estão nos dizendo? Que eles querem mais, tá? E eu estou aqui porque eu quero mais. Todos nós já conseguimos alguma mudança nas nossas vidas. Toda hora alguém fala alguma coisa aqui, né? Que nem o expedito do café, mas tem gente que fala: estou parando de comer carne, parei de tomar álcool, meus filhos não dormem mais na mesma cama que eu, de mensagens que eu recebo fora, porque eu falo isso em outros locais, tá? Então você começa a querer mais. E depois, quando você se sentir integrado, individuada, não, agora eu estou tranquilo comigo, você vai começar a querer fazer o bem para as pessoas que te cercam, tá? E não vai acabar nunca. Esse é o processo, tá? Funciona como uma fofoca, só que positivamente. Nossa, você viu a Rita de Cássia como melhorou? É verdade. O que será que ela está fazendo? E aí a Rita de Cássia fala: estou fazendo isso, isso e isso. E de repente, 3 vizinhas dela começam a fazer também. Essas 3 viram mais 3. E aí, do mesmo jeito que existe um pancadão, que é um grupo de pessoas querendo viver os prazeres da carne, você tem aí, Divaldo vai fazer palestra num lugar em outro, 3.000 pessoas reunidas para curarem o espírito, tá? Então, não vejam apenas o aspecto negativo. Neste momento, tem muita gente se juntando para fazer o bem. ONGs, espiritualistas, ateus indo para o campo da ciência para melhorar a nossa qualidade de vida, é que nós não temos acesso a essas pessoas, mas elas estão fazendo a diferença.
Continuando. A vida psicológica, na busca da realidade, tem como suporte a conduta moral sem conflito, consciente da responsabilidade. A vida psicológica, na busca da realidade, tem como suporte a conduta moral sem conflito, consciente da responsabilidade. Ou seja, se eu quero sair da ilusão que eu vivo e entrar em contato com a realidade, o meu suporte tem que ser a conduta moral sem conflito. Se você está vivendo um conflito moral, cabe a você raciocinar por que você está aí. Se é por gratidão, se é por medo, se é por culpa. Mas enquanto você estiver em um conflito moral, né, aqui nós temos a palavra exata, não haverá realização na vida psicológica, porque a sua consciência não deixa que isso aconteça. Tá? Então, se você tem conflitos morais, é natural que você tenha insônia, inquietação, raiva, ansiedade, porque a sua vida psicológica não está estabilizada. Voltando a falar, então, o Sérgio pergunta se vale a pena ficar quieto para um membro da família para evitar incomodação. Tudo vai ser sempre relativo, né? Não dá para saber exatamente qual é o contexto. O que eu coloco é o seguinte: se existe conflito, é porque duas pessoas querem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Por mais que eu ache que a minha causa é nobre e que a do outro não é, eu estou apenas vivenciando o meu ponto de vista. Ok? Se eu entro em conflito com você, é porque nós dois queremos a mesma coisa, ponto final. Senão, não haveria conflito. Tá? São leis da física. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, se eu moro numa casa e eu quero ser o macho alfa e o meu filho também quer, é natural que haja o conflito. Tá? Como eu me liberto, então, disso? Exatamente esse é o ponto. Desapegando. Não fica pegado nessa casa sua, não fica pegado nessa poltrona sua. Você sentou no meu lugar da mesa, você sentou na minha poltrona. Essas coisas geram conflito, tá? Porque você não vai levar nada disso. Se é tão gostoso sentar nessa poltrona, deixa o seu filho sentar de vez em quando, ele não merece uma coisa gostosa também? Deixa a sua esposa sentar de vez em quando. Mas por que só você pode sentar nessa poltrona? Tá? E começa pela poltrona e se expande ao controle remoto, se expande a música que vai ouvir no carro quando estão viajando, se expande a temperatura do ar-condicionado, e aí começam a ter os conflitos, né? Casais que brigam e teriam um ótimo casamento se dormissem em quartos separados. É tão simples isso? Dorme em outro quarto. Casa com 3 quartos e os dois ficam brigando numa cama de casal. Vai dormir no quarto de visita, transforma ele no seu quarto. Né? Aí você vai ter lá a temperatura do jeito que você quiser, o ventilador do jeito que você quiser. Se tiver com insônia, pode acender a luz. Resolve o problema. É esse o sentido de desapegar. Não, mas tradicionalmente nós casamos, então nós temos que dormir na mesma cama. Tem nada a ver, isso aí não existe, não. Percebe o tanto de idosos que dormem em quartos separados? Por que não aprender com eles? Por que não começar já dormindo em quartos separados? Tem pessoas até que hoje se relacionam em casas separadas, se casam e ficam cada uma na sua casa. É esse desapego que eu falo. Desapegar dos valores e dos moldes, porque eles nos levam a sofrer. E aí, aos poucos, nós vamos encontrando o nosso espaço. Certo? Vamos lá. Seguindo um natural processo de superação dos atavismos primitivos, surgem patamares que se vão conquistando, logrando novos descortinos sempre ascensionais, seguindo um natural processo de superação dos atavismos primitivos. Atavismos, aquelas heranças psicológicas que nos levam a agir de uma forma sem que percebamos que estamos fazendo isso. Fazemos porque tem que fazer. Primitivos. Então, quando eu falo de que casamento só existe se os dois dormirem na mesma cama, isso é um atavismo já. Já está provado que isso não faz sentido, que isso não se explica. Tá? Então, pode separar. O que não pode? O filho dormir na cama comigo, porque aí eu estou desconstruindo um monte de coisas.
ok? Mas como eu me relaciono, eu desapego, né? Eu tenho que me relacionar com uma mulher que tem amigas. E ela vai continuar tendo amigas depois que está namorando comigo. Eu não posso impedi-la de ter amigas, porque senão eu me impeço de ter amigos. Como é que eu falo para ela? Você não vai sair com as suas amigas, mas eu vou sair com os meus. Então tem muita gente que já entra na relação abrindo mão de si mesmo pelo ciúme que tem do outro. Eu vou te dar a senha do meu Facebook, mas na verdade o que eu quero é que você me dê a sua. Tá? E isso é primitivo, isso é doloroso, isso é passional, né? Em um nível que não vai funcionar. Porque o que eu vou fazer? Pega a minha senha do Facebook, pode entrar. Enquanto você entra nesse aí, eu crio um fake aqui e converso com todo mundo. Não funciona. Não funciona. Tá? É o diálogo, é o desapego. Às vezes os pais ficam brigando com o filho assim, eu não aguento, meu filho fica ouvindo música alto o dia inteiro. Um fone de ouvido pode resolver o problema, mas a pessoa não pensa nisso. Filho, você gosta de ouvir essa música? Eu vou te dar um fone de ouvido. Pode ser um fone de ouvido? Pode te dar um fone de ouvido. Porque o adolescente não tem dinheiro. E se você dá R$ 50 na mão do adolescente para ele sair no fim de semana, ele não vai gastar isso com bens funcionais. Ele não vai comprar uma panela para ajudar em casa. Apesar que com 50 não compra nem uma frigideira. Ele não vai ajudar com a conta de luz. Ele vai gastar com ele quer entrar na balada, ele quer tomar uma cerveja, ele quer tomar um suco, ele quer pagar um táxi. Então, pequenas coisas que às vezes falta o diálogo, tá? Então eu impeço a pessoa de ter o prazer e só eu tenho. Aí na minha casa só ouvem a música que eu quero, só assistem o canal de televisão que eu quero. Quando nós viajamos, eu decido se a janela do carro vai ficar aberta ou fechada, a temperatura do ar-condicionado. Isso é irritante. O volume da TV, porque não há acordo, não há diálogo. E aí a hora que o indivíduo desencarna, ele fala, e aí, o que você conquistou nessa vida? Olha, rapaz, eu conquistei o controle remoto da televisão, eu conquistei o rádio do carro, e eu tenho uma poltrona lá que ninguém senta. É isso. É isso que se resume a vida do indivíduo, né? A vaga na garagem, a vaga na empresa dele, tem que ser sempre ele, tá? E isso é pesado na nossa existência. Pessoal, é isso aí, bastante experiência trocada aqui. Continuando. Cabe ao ser humano, fadado à realidade, superar os obstáculos e superar-se, descobrindo as finalidades existenciais e raciocinando em termos de vida plena, constante, de sabor eterno, iniciar e prosseguir no autoencontro, mantendo a serenidade no curso da evolução. Iniciar e prosseguir no autoencontro. Vejam aqui, cabe ao ser humano fadado à realidade. O que isso nos diz? Essa ilusão que você vive vai acabar. Você querendo ou não, ela vai acabar. Você vai descobrir que você não é uma pessoa rica porque você é maravilhosa. Você teve a riqueza como empréstimo. Ok? Você não é um orador maravilhoso. Você teve a intuição como empréstimo. Tá? E as habilidades nos são emprestadas. Porque se eu me transformo aquilo no que eu sou bom, eu me deprimo. Como seria isso na minha vida, por exemplo, Vitor? Bom, o meu trabalho se dá basicamente pela fala, né? Tanto no consultório, né? Tanto no atendimento individual, quanto nas palestras. É pela fala que eu ganho a minha vida, é pela fala que eu construo as coisas. E se amanhã eu acordar afônico? E se amanhã eu acordar mudo? Eu vou ter que cometer suicídio porque eu não tenho mais nada? O que eu vou fazer? Tá? É esse o ponto que eu trago à reflexão. Então, o que vai acontecer com essa poltrona maravilhosa se sua casa pegar fogo? O que realmente, né? Então, já que eu falei essa proposta de pensar se você ficar rico, o que você faria em primeiro local? Se você chegasse na porta da sua casa e ela estivesse pegando fogo e você pudesse retirar lá de dentro uma coisa, o que seria? Pode ser uma pessoa. Nossa, eu tiraria meu filho antes de qualquer coisa. Então, se o seu filho é tão importante, por que você faz parecer para ele que a televisão é mais importante? Por quê? Se você gosta tanto da sua esposa, por que não falar isso para ela? Só fica reclamando das coisas que ela não faz do jeito que você queria.
ou do seu marido, claro, tá? É essa reflexão. Se eu pudesse levar comigo, neste momento da minha vida, alguma coisa, qual seria? E alguns vão chegar à conclusão, olha, eu ia querer meu carro, porque eu trabalhei muito para ter ele. Nossa, eu ia querer a maconha que está lá na geladeira, porque eu não consigo ficar sem maconha. Qual é o seu real valor? Tá? E este real valor tem consciência do quanto vale para você? Seu filho sabe o quanto ele é importante para você? A sua esposa sabe o que significa o casamento, o seu marido? É nesse sentido que eu promovo a reflexão novamente, tá? De que às vezes nós passamos a vida nos apegando a locais e circunstâncias e nos esquecemos que estamos apenas de passagem e vamos deixar uma marca naquilo ali, tá? Mas a marca que eu quero deixar na vida não é a marca das minhas nádegas no assento da poltrona, é a marca de gratidão no olhar do meu filho, é a marca de retidão no caminho das pessoas que estavam comigo. Isso é o que Joana propõe aqui, que deveria ser um valor maior. Descobrindo as finalidades existenciais e raciocinando em termos de vida plena, constante, de sabor eterno. Iniciar e prosseguir no autoencontro, mantendo a serenidade no curso da evolução. Certo? Eu fico sereno, serena, esse é o principal. Raciocinar em termos de vida plena, constante, de sabor eterno, ou seja, não vai acabar. Dentre as coisas que não terminam, quais eu estou levando? Porque as que eu estou lutando agora talvez termine, a poltrona vai acabar, a televisão vai acabar, essas coisas não são importantes para o espírito, ok? E quais são as coisas importantes para o espírito? Essas que virão na sua mente agora. O que eu faria se ficasse milionário e quem eu salvaria se minha casa estivesse pegando fogo? Ou o quê? E aí você vai ter uma consciência maior de quem você é. Se nessa imagem você estiver abraçando seu filho, seu pai, a sua mãe, aproveite essa oportunidade e fale para ele isso. Olha, eu nunca te falei isso, mas se todas as coisas estivessem em chamas, eu levaria você como meu maior tesouro. Você não faz ideia do que vai desconstruir de defesas na vida dessa pessoa. Continuando, diante de um equívoco, de um fracasso, entesoure-se a experiência e recomece-se o tentame. Tá? Não desistir porque falhamos, mas pelo contrário, aprender com essa falha para não repetir esta falha, mas para produzir novas falhas até que elas desapareçam. Eu erro por nem saber o que fazer. Depois eu erro porque eu sei mais ou menos. Depois eu erro porque eu sei um pouco. Aí vai chegar uma hora que eu não erro mais. Mas se eu ficar pensando que a distância entre eu e as minhas realizações estão a um passo, eu sempre me frustro. Se eu achar que sempre que eu der início a alguma atividade eu vou conquistar o sucesso, eu me frustro. Então, começar a fazer caminhada não é só fazer a caminhada, é ter um local certo para isso, é ter um tênis certo para isso, é ter um ritmo certo para isso, uma disciplina certa para isso. Se você não tiver essas coisas, você não faz a caminhada. Se você precisa fazer caminhada num quarteirão cheio de semáforo, você vai desmotivar. Se você quiser fazer caminhada com um tênis que não é certo, você vai sentir dor e vai parar. E isso se aplicando a todas as coisas da vida. O que é ter um filho? Não é segurar ele no braço bonitinho e falar meu filho. É levantar 3 da manhã em um domingo para ir num PS que não tem médico. É isso que eu estou falando que é ter um filho. Se você não tem recursos para isso, então não tem um filho. Tá? Não tenha um filho se você não tem recursos para paciência. Não se case se você não tiver recursos que a outra pessoa também tenha uma vida particular. Isso só vai te trazer sofrimento. Continuando. A realidade profunda jaz sob a personalidade do ser em trânsito, ainda mergulhado na ilusão, a um passo, certamente, da decisão de conquistá-la e ser feliz. A realidade profunda, que é isso que nós estamos buscando, está onde? Está sob a personalidade do ser em trânsito. Que é isso que eu sou, andando para lá e para cá, igual um maluco, me apegando em coisas que talvez não tenham valores, enquanto isso a minha realidade profunda está lá.
adormecida, descansando. Porque eu ainda estou mergulhado na ilusão, mas a um passo da decisão de conquistá-la e ser feliz, que é quando eu realmente parar e falar, peraí, como eu coloco aqui na Avenida Paulista ou no metrô aqui em São Paulo, você entra no metrô sem pressa, quando vê você está correndo. Por quê? E o que eu estou fazendo espiritualmente na vida? Eu estou correndo junto com essa multidão para ter o corpo perfeito, para ter o carro perfeito, e na verdade não estou vivendo nada? O que é o trânsito acontecendo aqui? Eu quero que o meu filho se forme médico, mas eu não vou brincar de me sujar de barro com o meu filho, eu não vou brincar de bombeiro, eu não vou brincar disso, eu não vou deixar ele ser bailarino se ele quiser, e se no fim ele achar que a medicina não serve para ele, então eu não tive um filho? Qual é a realidade profunda que está aqui? Eu queria ser médico e agora eu acho que o meu filho tem que conseguir? Meu filho tem que conseguir o que eu não consegui? Para que colocar esse peso em uma criança? Então, eu vou construir o meu filho justamente para que ele não fique preso a essa loucura do dia a dia. E quando eu falo em filho, eu falo também no meu espírito. Eu vou construir a mim mesmo para que eu não fique correndo porque os outros estão com pressa. Eu vou escolher o meu tempo. Ah, mas você já leu As 5 Obras de Kardec? Não, não li, meu amigo, e vou ler quando eu encontrar tempo para isso. Ah, mas você... Não assisti. Não assisti, eu estou vivendo outra coisa agora. No seu tempo, sem pressa, né? Porque senão você é obrigado a assimilar um monte de materiais e no fim acaba não sabendo nada de nada. E para encerrar, a nota do expositor, Evangelho segundo o Espiritismo aqui, Delfina de Girardin, capítulo 5. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Vejam que aqui está, ó, a infelicidade é a alegria e é o prazer. Por quê? Porque elas fazem calar a consciência. Sua consciência, quando você está alegre, ela se cala, você não reflete sobre as suas questões existenciais. Então, por isso que eu disse, comece a enxergar a felicidade na tristeza, comece a enxergar a tristeza na alegria. Você está aí morrendo de dar risada, mas será que tem alguém chorando pelo mesmo motivo? Se tem, isso não é felicidade. A felicidade é algo que nós partilharemos. É onde todos nos encontraremos em um ponto comum. Então, se a minha gargalhada custa lágrima nos outros, então essa não é uma gargalhada de felicidade. É uma gargalhada de prazer secular, momentâneo, fisiológico, tá? Ou social. Eu estou feliz porque o outro saiu derrotado. A infelicidade é o ópio do esquecimento, que ardentemente procurais conseguir. E aí, como que funciona então, né? Quando eu entendo na felicidade, a infelicidade como esse ópio do esquecimento, eu vou para o outro extremo. Quando eu estou completamente infeliz, eu também não preciso mais me responsabilizar, porque eu me torno vítima. Tá? Então, quando eu falo aqui do câncer, o indivíduo que contrai o câncer porque abusou do cigarro, a partir do momento que ele contrai, ele já não é mais um cara que fuma. Ele, nossa, coitado, você viu? Ele está com câncer. Ele não é o responsável por aquilo. Ele não é o responsável por aquilo nem para ele. Olha, Deus, mas tanta gente fuma e não morre, por que eu? Por que eu? Tá? É nesse sentido, então, que há desconexão. Então, a felicidade e a infelicidade devem ser compreendidas, mas não buscadas. A felicidade chega até nós à medida que nós nos encontramos com o nosso íntimo. Ok? Então não é algo que a felicidade eu não vou encontrar no copo de cerveja, eu não vou encontrar num baseado, eu não vou encontrar numa prostituta, eu não vou encontrar num carro maravilhoso. Eu vou encontrar alegria e prazer nessas coisas. Mas a felicidade eu só vou encontrar quando eu estiver completamente atento ao que sou na essência. Isso é uma caminhada para bem mais do que um livro. Certo? Próximo encontro, dia 5. Começaremos o 5.3, Força Criadora, parte 1.
ok? Desejo aqui o meu boa noite a todos vocês que acompanharam, que estiveram aqui presentes, que auxiliaram, né? Então, nós vamos começar o Força Criadora. Quando terminar o Força Criadora, nós vamos fazer aquele jogo aberto aqui, ok? Vocês que acompanham todas as plataformas, muito obrigado, e reafirmando o convite, estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, durante este fim de semana, né? Será um grande prazer, de repente, encontrar alguns dos companheiros do estudo. A Rede Amigo Espírita, o meu muito obrigado pelo espaço que nos cede, a Joana e Divaldo também, o meu muito obrigado pelo material que nos cedem, e a todos vocês por cederem o seu tempo e essa oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado, que tenhamos uma ótima semana. Até semana que vem, muita paz.